Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre como estava a China no período da Guerra Fria e também sobre os principais conflitos e mudanças que ocorreram nessa nação durante esse momento. Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, duas nações que tiveram importante papel na derrota e tomada do território da Alemanha, iniciaram um conflito político visando o domínio da hegemonia global. Esse período ficou marcado para a história como Guerra Fria, o qual se caracterizou pela bipolarização mundial entre essas superpotências e pelo conflito de duas ideologias políticas: o capitalismo, que era empregado pelos Estados Unidos, e o socialismo, que era aplicado pela União Soviética. Apesar de não ter havido combate militar direto entre esses dois países, a rivalidade deles afetou o mundo todo. Por exemplo, buscando exercer sua influência ao longo do globo, as duas nações buscaram atrair cada vez mais países para o seu domínio, aplicando suas ideologias sobre eles e aumentando seus poderes políticos e comerciais. Uma das formas encontradas por eles para fazer isso foi influenciar os países europeus sobre seus domínios a ampliar suas medidas imperialistas sobre os territórios da África, Ásia e da América Latina, prestando auxílio militar direto aos conflitos que ocorreram nesses continentes, visando a soberania territorial. Dentre os países afetados por esse imperialismo está a China, que foi alvo de uma violenta exploração por parte da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da União Soviética e principalmente pelo Japão. Essa exploração gerava grande insatisfação por parte da população chinesa, que passou a ser influenciada por políticas nacionalistas que visavam a expulsão dos demais países de seu território. Após a proclamação da República da China, em 1911, foi fundado o Partido Nacionalista chamado Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, que tinha como objetivo combater movimentos separatistas que eclodiram ao sul do país após o fim da monarquia. Entretanto, depois da eliminação dessas revoltas, o partido passou a se dedicar integralmente ao combate às políticas estrangeiras imperialistas, buscando a autonomia chinesa. Em paralelo, a propagação do comunismo na China foi aumentando, principalmente após a Revolução Russa de 1917, e a classe operária foi se fortalecendo cada vez mais, o que culminou na criação do Partido Comunista Chinês em 1931, que teve como principal líder o chinês Mao Tse-tung. Esse grupo visava implementar o socialismo no país e também combater o imperialismo. Inicialmente, os dois partidos mantiveram relações amistosas entre si e com a União Soviética, desde que o partido Kuomintang mantivesse o controle político nacional. Porém, com a morte de Sun Yat-sen em 1925, o partido foi assumido por Chiang Kai-shek, que iniciou uma verdadeira perseguição aos comunistas e ao Partido Comunista Chinês pouco antes da tentativa imperialista de anexação do território da Manchúria pelos japoneses em 1931, o que ocasionou uma aliança temporária entre os dois partidos para combater esse novo invasor e um conflito que durou até a Segunda Guerra Mundial. O apoio comunista à causa foi valorizado pela população e, consequentemente, aumentou a influência do Partido Comunista Chinês, o que gerou grande satisfação ao líder do Partido Nacionalista, que ampliou a perseguição a esse grupo. Essa perseguição atingiu seu ápice no período em que ocorreu a Longa Marcha, entre 1934 e 1935. A Longa Marcha foi o momento em que os comunistas tiveram de fugir e migrar para o interior do país, percorrendo aproximadamente 10 mil quilômetros, deixando as regiões de Fujian e Jiangxi e indo para Yan'an. Durante ela, Mao Tse-tung estabeleceu uma nova estratégia de luta revolucionária, a qual batizou de Guerra Popular Prolongada. Ela consistia em estabelecer uma base de sustentação junto à população mais pobre do país, com o objetivo de criar uma guerrilha camponesa para combater o Partido Nacionalista. Dessa forma, a guerrilha cercaria cidades e as isolaria do poder central, e quando fossem cercadas cidades o suficiente para enfraquecer o poder nacionalista, o grupo tomaria o poder geral. Com a derrota do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a aliança entre os nacionalistas e os comunistas para combater os japoneses chegou ao fim, e os líderes dos dois partidos tentaram debater para decidir sobre o novo governo da China. No entanto, a reunião terminou sem um consenso e culminou em uma guerra civil no ano de 1946, com as forças nacionalistas recebendo apoio militar dos Estados Unidos e os comunistas da União Soviética. Apesar do auxílio americano, o Partido Kuomintang possuía pouca influência sobre os camponeses, os quais eram aliados ao Partido Comunista, que havia oferecido grande apoio às camadas populares, como, por exemplo, por meio de implementação de medidas agrárias de distribuição de terra para a população. Com isso, as tropas comunistas superavam as nacionalistas em número e conseguiram ampliar o seu domínio no interior do país. Assim, no dia 1º de outubro de 1949,
O Exército Popular da Libertação, nome dado às tropas do Partido Comunista Chinês, dominou a cidade de Pequim e declarou a fundação da República Popular da China, sob o governo de Mao Tse-tung. Como consequência, os nacionalistas tiveram que se retirar para a ilha de Formosa, atual Taiwan, onde foi mantido o regime capitalista ligado aos Estados Unidos, sob a liderança de Chiang Kai-shek. O Mao liderou uma ditadura de partido único, no caso o PCC, com culto ao líder e aspiração stalinista, no caso vigente ali na URSS naquela época, com ideias marxistas e também os planos quinquenais, nos quais eles buscavam apoio financeiro e também ideológico, né? O líder Mao, ele era muito apoiado pela massa, porque acreditavam que com ele haveria melhor distribuição de renda, terras e menos desigualdade social. Porém, nessa utopia total, houve uma forte repressão. Quem fosse contra a vontade do Estado devia ser condenado, punido ou até mesmo morto. Nesse mesmo tempo, o primeiro plano foi a reforma agrária e foi um sucesso, porque ele pegou as terras dos senhores feudais e redistribuiu entre os camponeses pobres que precisavam dela. Logo após disso, o grande salto adiante, quando ele pegou o bom da cidade e o bom do rural e juntou em um só, formando as comunas agrícolas, ou seja, centros sociais que juntavam as pessoas para trabalhar. Só que elas dividiam bens comuns, por exemplo, hospitais, escola, creche e assim por diante, organizadas por um comitê. Isso não foi sucesso quanto à reforma agrária, porque houve um grande desgaste nas longas jornadas, crise da fome, crise da colheita e as máquinas desgastadas por estarem ali expostas ao ambiente. Então, depois de todo esse fracasso, ele foi substituído na presidência por Liu Shaoqi em 1959. Todavia, continuou no PCC ali, melhorando a massa e educando também. Até que Liu começa a criticá-lo por conta da política de desestalinização ali na URSS, ou seja, o governo de Nikita Khrushchev fez com que os laços se afrouxassem e os Estados Unidos tivessem uma relação com a URSS. Mao ficou maluco da cabeça e queria recuperar de todo jeito o poder, que estava ali sendo exposto e cada vez mais ameaçado. Então ele pegou todos aqueles estudantes que ele treinava e formou a Guarda Vermelha para perseguir todos os opositores burgueses também, porque ele acreditava que o capitalismo estava tomando conta da China, da URSS. Isso era inadmissível para Marx, porque tinha que ser ali uma panelinha. Então, ele pegou todo mundo, levou para campos de reeducação, onde as condições eram extremamente severas, desde saneamento até violência física, e também quebrou patrimônios históricos seculares, no caso, que antecedessem ao comunismo, e também tinham grande aversão ao Ocidente. Por fim, trouxe um afastamento da URSS com todo esse conflito e os Estados Unidos também. E depois de todo esse pensamento, esse conflito, pensou, preciso achar aliados no Sul. Então ele pegou todo aquele pessoal, dominou e tirou a concentração do Norte. E em 1971, conseguiu finalmente assumir lugar na ONU, ao invés do Taiwan, que era a potência, entre aspas, capitalista. Em 1975, Mao morre e a República entra em total conflito entre os radicais e pragmáticos. Quem é que vai tomar o poder agora? Até que Deng Xiaoping, presidente pragmático, toma conta e traz uma ideia totalmente diferente dali até então. A fase da reforma e abertura econômica incentivando cada vez mais elementos de mercado, entrada de capitais estrangeiros, socialismo de mercado e, por fim, ideias socialistas com as necessidades chinesas, ou seja, ele pegava as particularidades do país ali até então e adaptava com os ideais socialistas. Na economia, ele eliminou totalmente as comunas agrícolas, deu direito de uso da terra para os camponeses, melhorando assim a renda, a inclusão dos setores privados, as zonas econômicas exclusivas para aumentar os investimentos e apoio nos polos técnicos científicos, acarretando cada vez mais no crescimento econômico e, por fim, voltou às relações com os Estados Unidos, o URSS e outros países que quisessem ali haver uma permuta de ideias ou até mesmo patrocínios. Portanto, o Deng foi muito importante para melhorar a economia, o PIB e o padrão de vida, ou seja, ele elevou o acesso básico às coisas para a população e também melhorou a nação como um todo. Porém, ainda assim havia desigualdade social, desmatamento, corrupção e cada vez mais opressão. Quando, na massacre da Praça de Paz Celestial, em 1989, os estudantes se revoltaram contra o poder e foram fortemente oprimidos, no caso,
um grande número de mortes. Por fim, a China pós-dengue, desde 1992 até hoje, destaca-se cada vez mais como um polo nos investimentos de infraestrutura, meio técnico-científico, capacidade militar, armamento, inovações, participações populares e cada vez mais empresta dinheiro para países de segundo e também de terceiro mundo. Para falar sobre a China atual, primeiro precisamos voltar lá em 2002, no período Jintao. Esse período durou de 2002 a 2012, quando 2013 teve as eleições. Ao contrário de seus antecessores, o Jintao enfatizou a liderança coletiva e se opôs à concentração do poder em um único indivíduo. Ele implementou medidas para combater a corrupção, que era um problema gigantesco que assolava a China na época, e o seu crescimento foi baseado na importação e investimento em infraestrutura. Mesmo com seus esforços, a desigualdade social crescente e a degradação ambiental fez com que seu governo não fosse tão bem sucedido. Com as eleições de 2013, Xi Jinping assumiu o poder. Ele já tinha assumido o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Chinês em 2012 e acabou se tornando presidente em 2013. Assim, ele centralizou o poder do Partido Comunista e eliminou os limites de mandato em 2018. Ele se consolidou como o líder mais forte desde Mao Tse-tung. Seu lema político é modernizar a China e restaurar seu papel de liderança mundial. Criou o culto à personalidade, incentivando a glorificação de sua imagem em livros, escolas, mídia estatal e propaganda. Reforçou o controle sobre a internet e as pessoas, por meio das mídias, ONGs e universidades. Com o uso da tecnologia de vigilância, o governo tem acesso ao reconhecimento facial e o controle de dados pessoais das pessoas. Conforme vai seu governo, Xi Jinping promove uma diplomacia mais forte e mais nacionalista. Na última década, a China alcançou o primeiro lugar na fabricação de produtos de média e alta tecnologia, ultrapassando 30% da participação mundial. Xi Jinping busca transformar a China em uma superpotência global até 2049, que será o ano centenário da República Popular. Ele aposta em um crescimento estável, inovação e poder militar, mantendo o poder do Partido Comunista sobre todos os aspectos da sociedade. Dados China. Economia. PIB nominal. A China continua sendo a segunda maior economia do mundo, com um PIB estimado de aproximadamente 19,5 trilhões de dólares em 2025. Em 2024, o PIB per capita foi de 12.605 dólares, apresentando uma leve queda de 0,5 em relação ao ano anterior. População. A população da China diminuiu pelo terceiro ano consecutivo, totalizando em 1.408 bilhões de pessoas em 2024. Religião. A China é oficialmente um estado ateu, mas possui uma diversidade religiosa significante. As principais religiões são budismo, cristianismo, islamismo, taoísmo e as outras religiões tradicionais. Embora a Constituição da China garanta a liberdade religiosa, na prática a religião é estritamente regulamentada. Conflitos atuais. As duas maiores economias do planeta estão em confronto que pode mudar toda a economia global. Isto é, China e Estados Unidos. Essa guerra comercial teve início agora no segundo mandato de Trump, em 2025, no qual o mesmo colocou um monte de tarifas absurdas na China, na qual revidou. Esse conflito ameaça desestabilizar o comércio global. Outro conflito notável da China atualmente é com Taiwan. Taiwan, em 2023, aumentou sua parceria com os Estados Unidos, o que preocupou a China na época. O que foi piorar ano passado, em 2024, quando tiveram as eleições de Taiwan, e o presidente eleito é Lai Ching-te, com ideias separatistas, o que não agrada à Constituição chinesa atualmente. Hoje, no dia 3/5 de 2025, China diz ter monitorado o navio de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan. Taiwan detectou 59 aviões e 23 navios de guerra chineses ao redor da ilha, trazendo preocupação de um conflito maior nesse ano ainda. O Leste Vermelho, 1965. Dirigido por Wang Ping, um épico musical que dramatiza a história da Revolução Chinesa e do Partido Comunista sob a liderança de Mao Zedong, desde a rebelião dos Boxers até a fundação da República Popular da China em 1949. 1911, a Revolução, 2011, dirigido por Jackie Chan. No início do século XX, a China se encontra em crise. O país foi dividido pelas facções inimigas, os cidadãos estão famintos e a recente reforma política só veio piorar as coisas. A atual dinastia Qing, liderada por um imperador de 7 anos e sua impiedosa mãe,
exerce um poder inquestionável há 200 anos. Huan Xing retornou recentemente do Japão, onde estudou a arte da guerra moderna. Quando ele encontra seu país desmoronado, ele sente que não tem outra alternativa senão pegar sua espada e liderar uma série de rebeliões violentas contra a dinastia Qing e o novo exército. Portanto, com base neste vídeo, podemos afirmar que é muito importante estudar e compreender os conflitos que ocorreram no século XX, já que foram cruciais para o desenvolvimento das atuais relações internacionais e definiram também as posições das nações nessas interações globais. A China é um exemplo de país que superou os conflitos ocorridos nesse século e emergiu de um país inicialmente explorado pela dinâmica imperialista para uma superpotência que compete pela dominação do comércio global de hoje, batendo de frente com a maior potência que dominou o fluxo mundial por muitos anos, os Estados Unidos. Bem, vamos acabando o nosso vídeo por aqui e agradecemos a todos por terem assistido. Procuramos montar algo bem didático para explicar e facilitar o entendimento desse nosso conteúdo. Bom, obrigada por assistir e até mais, pessoal!